internautas, estamos iniciando mais um programa TV Call Center e temos hoje como convidado um grande profissional da área de telecom, que é o Vinícius Silva. Vinícius, para os internautas se conhecerem um pouquinho melhor, fala um pouquinho sobre você, a sua carreira, o que você estudou, fique à vontade. Bom dia, Kendi. Obrigado à TV Call Center por essa oportunidade de estar aqui falando com vocês. Bom, meu nome é Vinícius, eu sou originalmente mineiro, né? Nasci em Belo Horizonte. Tenho uma carreira muito focada em telecomunicações, mas também em tecnologia. Sou formado em ciência da computação originalmente pela UFMG. Já trabalhei em diversas empresas de tecnologia, como Unisys, tive uma passagem pelo Google também. E em seguida, desde 2010, eu venho atuando no mercado de telecomunicações, especificamente na Oi. Quando eu saio de Belo Horizonte, vou para o Rio de Janeiro para trabalhar em diversas áreas, como planejamento, dentro de unidades de negócio, como B2B, depois unidade de negócio empresarial e, recentemente, mais focada no relacionamento com clientes, sendo responsável pelo atendimento dos clientes empresariais da Oi. Perfeito. E, na sua visão, qual que é a importância do relacionamento com o cliente para o desenvolvimento do negócio? Então, Kendi, hoje em dia, adquirir novos clientes, na minha forma de ver, está cada vez mais difícil. Então, tem uma máxima do mercado que diz que o custo de manter um cliente vigente é 7 vezes menor do que você adquirir um novo cliente. Então, nesse contexto, se relacionar com os clientes, se relacionar corretamente e eficazmente com os clientes que você já possui, se torna primordial. Então, o relacionamento ele vem sendo um passo estratégico, olhando toda a cadeia operacional das empresas, porque, de uma certa forma, é ele quem vai garantir o fluxo de caixa constante daquela empresa. Então, se adquirir clientes novos está cada vez mais difícil ou cada vez mais caro, a chave, o segredo do negócio está em manter com qualidade e manter o cliente bem atendido e satisfeito com aquilo que ele está. Com aquilo que ele possui na empresa. Existem diversas formas de se relacionar com esse cliente. Hoje em dia nós temos os call centers, que talvez sejam a forma mais tradicional de relacionamento de uma empresa com o cliente final, através dos serviços de atendimento ao consumidor. Você tem as redes sociais, em que não só empresas como pessoas que prestam serviço para outras pessoas possuem páginas, possuem perfis. Você tem as propagandas institucionais, que também têm um papel fundamental no conhecimento do cliente final com relação à empresa e ao produto que está sendo vendido. E você também possui e-mail marketing, enfim, uma infinidade de formas de se relacionar com esse cliente. Independentemente de qual a forma que a empresa escolha, na minha forma de ver, se relacionar com seus clientes, eu entendo que ela precisa ela precisa ter uma metodologia que entregue segurança, entregue confiança, entregue objetividade e, acima de tudo, transparência. Não cabe mais um cliente não aceita mais ser colocado em risco ou ele não ter certeza do quão transparente aquela relação tem sido. Então, é sempre uma relação de dupla via de direção. Então, não tem como mais só a empresa querer se comunicar ou querer extrair um benefício do outro. Essa relação ela precisa ser de duplo sentido para que ambos tenham sucesso, para que ambos consigam colher bons frutos, tanto o cliente quanto a empresa. Ou seja, a fidelização é a chave. É a chave do negócio. Perfeito. E que tipo de peculiaridades possui o atendimento a clientes empresariais? Então, eu costumo dizer que nenhum cliente é igual, né? Nem mesmo dentro do B2C, quando você olha... Nem mesmo do mesmo segmento. Nem dentro do mesmo segmento. Todo cliente ele é individual, cada cliente ele tem a sua peculiaridade, tem a sua exigência. Especificamente o cliente empresarial, eu já tive contato com outros tipos de atendimento, com outros tipos de relacionamento e especificamente o cliente empresarial ele é um cliente mais exigente. E ele é mais exigente justamente porque aquilo que eu entrego para ele não é o benefício final que ele está obtendo. Ele sempre está contratando algo de mim que ele vai transformar em alguma coisa para poder entregar um serviço, entregar um produto para o seu cliente final. Então, normalmente ele é mais exigente. Tem um outro aspecto que a gente recentemente veio testando, fez algumas provas de conceito. Por incrível que pareça, o cliente empresarial ele é mais tolerante. Se você está num cenário de fila, ele tende
a esperar um pouco mais do que o cliente B2C, a pessoa física. Mas ele exige uma efetividade maior. Então, eu espero um pouco mais para ser atendido, mas eu exijo que no momento em que eu for atendido, você seja eficaz. Que eu não seja transferido para vários lugares para conseguir resolver, que você tenha muita autonomia para fazer aquilo que é necessário. Então, ele é um cliente que, ao mesmo tempo, ele tem mais paciência com você para determinados aspectos, mas, ao mesmo tempo, ele também te exige repensar o seu negócio. Normalmente, são clientes e é um segmento que, quando você vai atender, você tem que entender que você está prestando um serviço para quem traz maior recompensa para a sua empresa. Então, isso é diferente. Não que eu não deva tratar o cliente pessoa física da mesma forma que eu trato o cliente pessoa jurídica. Significa que este cliente pessoa jurídica, ele traz uma recompensa maior. Então, o grau de exigência dele vai ser maior, então você precisa repensar. As estratégias multicanais de atendimento, elas também são fundamentais, porque eu costumo dizer que no atendimento empresarial a relação é sempre N para 1. Eu tenho diversas pessoas dentro de uma empresa, como a Oi, por exemplo, que representam uma única entidade. Mas do outro lado, eu tenho clientes empresariais que você nunca sabe se você está lidando com um dono de empresa, se você está lidando com um conjunto de funcionários muito grande, se você está lidando com um segmento inteiro. Então, a relação é sempre de N para 1. Você nunca consegue medir o seu impacto real se você não pensar que está lidando com N pessoas. E a sua estratégia de canal também tem que ser completamente diferente. Ele vai te exigir multicanais de atendimento em função disso, porque ele tem várias pessoas interagindo com o mesmo propósito com uma única entidade. Então, isso cria uma complexidade um pouco maior para atender esse cliente, apesar de ele ser tão individual como qualquer cliente varejo, por exemplo. Perfeito. Ô Vinícius, na realidade, ele vê você como meio para alcançar os resultados. Exatamente. Por isso que ele tem o grau de exigência dele. O grau de E exigência. ele é tolerante também, porque ele quer um bom trabalho. Exatamente. Maravilha. Mais uma pergunta aqui para você. Muito se fala na digitalização do atendimento. Qual o posicionamento da Oi sobre esse tema? Então, isso é um tema que a gente discute muito na Oi. Assim, já tem bastante tempo que nós temos uma estratégia de multicanais de atendimento. A questão da digitalização, de entregar canais digitais para o cliente, ela é fundamental nos dias de hoje, porque você precisa acompanhar as mudanças que, inclusive, os consumidores percebem no seu dia a dia. Só que a gente acredita numa transformação digital, numa introdução de canais digitais de atendimento, mas sem imposição digital. Significa que eu proponho novos canais, acompanhando as mudanças, acompanhando as novas gerações de clientes e de consumidores que compram os nossos produtos e serviços, porém, eu não imponho, eu não digo a ele que eu só te atendo por um determinado canal ou que você não possui alternativa. A gente deixa para esse cliente decidir qual é o melhor canal que ele gostaria de se conectar. Então, ter multicanais de atendimento é uma estratégia, ser digital é a estratégia, porém é uma questão do digital a favor do cliente, com foco do cliente, em que ele determina como, em que intensidade, com qual grau de automação ele aceita aquele tipo de interação e, eventualmente, se ele quiser chegar a um atendimento humano, mesmo a partir de um atendimento digital, não tem nenhum problema. Todos os nossos canais conseguem convergi-lo para um outro canal que para o cliente seja mais agradável. Então, acho que o segredo, a palavra-chave quando fala em digitalização da Oi sim, nós temos diversos canais digitais, é parte da nossa estratégia ser digital. Porém, nós não trabalhamos a imposição digital, a gente não acredita nisso. Perfeito. Ô Vinícius, agora, na sua visão, tá? No cenário cada vez mais comum de autoatendimento, qual a importância do atendente convencional? Pois é. Assim, apesar de nós vivermos na era dos robôs, na era dos bots, dos chats de comunicação em que praticamente tudo pode ser feito digitalmente, da comunicação por WhatsApp, do atendimento por WhatsApp, ainda assim eu acredito que tem um papel fundamental do operador convencional. Quando eu digo operador convencional, eu digo o atendimento humano, propriamente dito. Acaba que o digital, até com o desenvolvimento da robotização, principalmente para atendimento, ele vai atender aquilo que é transacional, aquilo que é
digamos, mais fácil ou mais objetivo. Aquilo que é um para um, ele vai resolver, ele vai atender. A grande questão é que sobra aquilo que é interpretativo, sobra aquilo que depende de um humano entender o que o outro humano quer, que não está tão claro o que precisa ser feito. Então, acaba que nesse cenário de digitalização, de autoatendimento e de multicanais de atendimento, vai acabar sobrando para o atendente convencional, aquilo que é o mais difícil. Sim. Então, mas o mais nobre também. E o mais nobre. Então, assim, a grande questão é aquilo que somente um ser humano consegue fazer, vai sobrar para que o atendente convencional faça. Isso é bom porque tira aquela perspectiva de que no futuro não teremos mais atendentes humanos, tudo será virtual, tudo será automático. Não, eu acredito que a gente vai conseguir fazer um atendimento, sim, automático em grande parte das vezes, mas sim haverá um papel fundamental para o atendente humano. No projeto de transformação que nós fizemos do atendimento empresarial, a gente criou um programa que se chama Programa Relacionar. E esse programa ele visa justamente isso. Eu criei canais digitais de atendimento, mas eu crio um programa para cuidar de quem cuida do meu cliente. Significa que, além de dar o tecniquez, a capacidade técnica que aumenta o First Call Resolution, que tanto é valorizado por um cliente empresarial, eu entrego, através de andragogia e relacionamento interpessoal, condições para que esse operador, esse atendente, tenha mais empatia com o cliente, que ele consiga tratar o cliente não como igualdade, mas sim com equidade. É dar a cada cliente que o liga um atendimento diferenciado. É entregar aquilo que o cliente precisa naquele momento e não um atendimento padrão e robotizado, mesmo sendo atendido pelo humano. Então, essa figura do atendente convencional, ela tem muita importância, ela vai continuar tendo muita importância, mas nós, enquanto gestores de grandes atendimentos, vamos ter que nos desdobrar para dar cada vez mais ferramentas. Talvez não ferramentas técnicas necessariamente, mas ferramentas comportamentais para que esse agente humano consiga cumprir o papel dele, que vai ser cada vez mais complexo, mas, como diz você, também cada vez mais nobre. Perfeito. Vinícius, eu vou agradecer aqui o pessoal que está assistindo a gente ao vivo, tá? Então, a Daniela Evangelista, Mariana Coelho, a Sandra Barros, que também já esteve aqui conosco, o André Martinez da US Digital, um dos nossos patrocinadores, o Renato Voldman da Fonetec, dos nossos apoiadores, Afonso Marques, Daniel Galardo, a Rosiane Lima, a Vanesca Rezende, Leonardo Alves, Eduardo Brito, Amanda França, Andréa Lima, Wagner Santos, Roselane Lima, Ana Luísa Banhoser, da Praia Grande, né? E da Itália, a Josimone. E o pessoal da Colômbia, Venezuela, Portugal, Espanha. Tem uma pergunta aqui, Amaral de Alencar, de Porto, Portugal. Tá bom. Vinícius, a Oi emprega PCDs PCDs e terceira idade para atendimento ao cliente no telemarketing? Desculpe, qual é o nome de quem perguntou? Amaral de Alencar. Amaral, obrigado pela sua pergunta. A Oi é uma empresa que possui uma infinidade de atendimentos, né, para todos os propósitos. E sim, faz parte da nossa política a contratação de pessoas com deficiência e de diversos tipos de deficiência. Então, não existe uma restrição específica, porque nós temos diversos produtos, diversos serviços, diversos clientes e sempre tem uma necessidade específica para cada tipo de produto ou de cliente que nós atendamos. Então, faz parte da nossa política incentivar, sim, que pessoas portadoras de deficiência, que elas façam parte do nosso quadro, seja o quadro Oi, em que a gente tem diversos colegas que têm algum tipo de deficiência, isso é muito comum no nosso cotidiano, sempre foi parte do DNA da Oi, mas também nas nossas operações de atendimento, em que algumas são terceirizadas, outras são primeiras, mas independentemente disso, seja primeiro ou seja terceiro, existe sempre um incentivo de inclusão e de trazer pessoas olhando para a capacidade delas, independentemente de qualquer tipo de deficiência que eventualmente ela possua. Perfeito. Tá? Tem uma pergunta do Ulisses Dantas, do Rio de Janeiro. Tá bom. O trânsito nas grandes cidades dificulta nós, operadores,
chegarem ao posto de trabalho. Não está na hora das grandes empresas adotarem a prática do home office? Ulisses, muito obrigado pela pergunta. Eu acredito que sim. Quando eu olho para dentro da hoje, a Oi possui um programa de home office bem desenvolvido, até com regras e incentivos bem claros para que isso funcione. Eu entendo que para o mercado de atendimento ou de call centers, por exemplo, essa é uma realidade já para alguns países. Eu confesso que, na minha forma de ver, o Brasil ainda está aquém em relação a essa realidade, mas eu concordo plenamente com você. Está cada vez mais complexo conseguir se transportar nos grandes centros. Normalmente, os nossos call centers eles estão em grandes centros. Ao mesmo tempo, existe toda uma questão de como valorizar toda essa mão de obra que trabalha com contact center, como entregar para eles o real conceito do valor que eles geram e, a partir daí, a gente conseguir propor formas mais modernas de trabalho, como o home office ou como outras formas de trabalho que não necessariamente façam com que eles precisem chegar até um determinado local de trabalho. Já vi algumas iniciativas no Brasil, principalmente para contact center, mas eu acho que a gente ainda tem ainda um longo caminho para percorrer, principalmente em como viabilizar a infraestrutura no local onde essas pessoas moram e que passarão a trabalhar, como que a gente faz atendimentos massivos dentro dessa realidade. Então, assim, são questões que a tecnologia, os custos, eles vão ajudar, os menores custos vão ajudar que isso seja possível, mas eu acho que a gente ainda tem uma longa trajetória para pensar num atendimento massivo sendo influenciado ou sendo majoritariamente feito por home office, mas é uma tendência de fato. Perfeito. Vinícius, entre o ano passado e esse, o atendimento empresarial da Oi ganhou 3 prêmios. Inclusive, eu estava lá aplaudindo lá vocês, né? Esses prêmios são relacionados à transformação realizada nesse atendimento. Você poderia contar um pouco mais como isso ocorreu? Então, Kendi, desde o ano passado para este, acho que talvez até um pouco antes de 2017, em 2016 nós começamos a fazer uma imersão, uma avaliação mais profunda do atendimento empresarial da Oi, tentando entender por que a nossa nota de satisfação não era tão alta, por que o Net Promoter Score, que é a quantidade de clientes que recomendam a Oi após uma interação de atendimento, não estava satisfatório, não estava no nível que nós desejávamos. E, a partir daí, surgiram uma série de iniciativas para que nós conseguíssemos transformar esse atendimento. Então, o que a gente primeiro percebeu era a avaliação do cliente até então, que para a gente não estava satisfatória, a gente nunca está satisfeito. Então, eu sempre quero que o cliente perceba mais ou que ele enxergue um diferencial de mercado maior na Oi a partir do seu atendimento. Mas nós estávamos muito incomodados a partir do momento em que nós entendemos que, para o cliente, a efetividade do atendimento era o que era mais importante e que, de fato, nós não conseguíamos entregar essa efetividade que ele esperava. Então, a partir desse conceito, colocando o cliente no centro e entendendo o que ele precisava, nós começamos a fazer uma série de mudanças. Óbvio que a gente começa com aquilo que é mais fácil e que gera o maior impacto no cliente final. Então, percebemos que a efetividade estava muito relacionada à nossa segmentação. Nós trabalhávamos o atendimento de maneira muito segmentada. O foco estava mais no produto que eu vendia e menos no cliente que comprava aquele produto. E muito menos se o cliente comprava um determinado produto ou mais de um produto e precisava de N serviços relacionados àquele produto. Então, nós tínhamos um atendimento muito segmentado e fazíamos com que o cliente percorresse toda essa complexidade. Então, a gente começa a trabalhar um conceito de atendimento convergente, que fala o quê? Eu tenho um operador, que é a chave do nosso atendimento. Até hoje, a nossa operação, o operador humano é o segredo, é o diferencial do atendimento empresarial da Oi, mas ele passa a ser um atendimento convergente. Eu atendo todos os produtos e todos os serviços com um único operador. Isso aumentou tremendamente o nosso First Call Resolution, porque eu entreguei para o cliente um atendimento ou um operador capaz de entregar, de ser mais eficaz, de ser mais resolutivo de primeira. Com isso, o cliente já começa a perceber uma mudança. Só que ainda não era suficiente, eu ainda estava condicionando aquele cliente a ser atendido por um único canal.
E como eu disse lá no início, uma das características do cliente empresarial é ele precisa ter multicanais porque ele tem necessidades e urgências diferentes no decorrer do ciclo de vida da sua empresa. Então, nós implantamos canais adicionais de atendimento, como o app. Então, criamos o app Oi Mais Empresas, em que o cliente pode solicitar qualquer tipo de coisa. Ele tem autosserviço, se ele quiser resolver a própria vida dentro do próprio aplicativo, ele consegue. Ou se ele quiser pedir que alguém faça contato com ele por conta de algum problema, ele também pode pedir ali dentro do aplicativo. Lançamos o chat empresarial, em que ele consegue solicitar qualquer tipo de solicitação. Ele entra na página da Oi, na página oi.com.br/empresas, e lá ele vai conseguir acessar o nosso chat e pedir o que ele quiser. Se ele tiver num momento em que eu prefiro não falar, eu prefiro digitar, eu só posso digitar naquele momento. Então, criar canais adicionais também fez parte dessa transformação. E, por fim, criamos o programa Relacionar. Porque nós já tínhamos um operador que, por regra, atendia de maneira convergente, nós já tínhamos canais adicionais de atendimento, fazendo frente a essa tendência de o cliente empresarial precisa, não é nem uma questão de gostar, ele precisa de ter multicanais, e nós ainda criamos o programa Relacionar, que era para dar condições de relacionais, melhores condições relacionais para o nosso operador final. Então, ele é treinado em condições comportamentais, entendendo melhor quem é o cliente empresarial que está do outro lado, qual é a urgência, qual é a diferença de atender aquele cliente empresarial e empoderando esse operador. Então, ele o cliente empresarial passa a contar não só com um atendimento mais resolutivo, mas um atendimento que conhece mais aquele cliente empresarial e um atendimento que consegue entregar a ele aquilo que ele precisa no momento em que ele precisa. Então, essa é a história, basicamente, que a gente contou, obviamente focando em partes específicas nesses 3 prêmios, mas que fomos agraciados aí com o mercado de telecom e de comunicação, de contact center, valorizando a nossa história, valorizando o nosso projeto. Sim. Então, de tudo aí que você falou aí dessa resposta, eu vejo que foi assim, conjugar o verbo relacionar em todas as conjugações. Em todas as conjugações, gostei disso. Ótimo. Eu quero agradecer também as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, a Carla Daniele Silva, o Santos Marcelo, Andréa Lima, Eduardo Brito, Amanda França e a Selma Lopes. Tem uma pergunta também da Maria Salazar, de Maracaibo, Venezuela. Uhum. Hoje o atendimento é robotizado. Como fazer para humanizar o robô? Maria, né? Isso, exatamente. Maria Salazar. Maria Salazar. Maria, obrigado pela sua pergunta. Eu acho que essa é a grande característica, ou a característica histórica, principalmente dos atendimentos via call center, que é essa história de dar o mesmo atendimento para todo mundo, ou de seguir o famoso procedimento operacional padrão para todos os clientes, independentemente pelo que ele está passando. Eu acho que a gente já evoluiu muito com relação a isso, e a chave para tirar essa robotização passa por algo que eu falei aqui, algo que nós implantamos efetivamente no atendimento empresarial, que é conscientizar aquele que cuida do nosso cliente final do papel dele. Dar a ele mais orientação, não sobre como utilizar o sistema, não como necessariamente apenas ler um processo, mas quem é aquele cliente? Que ele precisa tratar aquele cliente com equidade. E quando ele trata aquele cliente com equidade, ele acaba entregando aquilo que o cliente precisa. Então, se o cliente está nervoso, se o cliente está passando por um momento difícil no seu dia a dia, se o cliente ele não concorda com um determinado procedimento, você chegar a determinado ponto em que você permite àquele operador dar um atendimento que a gente chama de atendimento inquestionável. É dar a liberdade dele de dizer, ok, eu acredito em você, eu acredito na sua maturidade, eu acredito na sua preparação, você é o embaixador da nossa marca, você é o agente do momento da verdade com esse cliente. E se o nosso processo que estava descrito aqui, se isso que eu te dei como ferramental não for suficiente para garantir a satisfação do cliente,
que você assuma isso para ele, diga, olha, me desculpe, eu não consigo fazer isso que você quer neste momento, mas eu vou correr atrás e eu vou te dar um retorno com relação a isso. Isso é o que nós fazemos no atendimento empresarial. Então, hoje, o nosso agente, que nós não chamamos de operador, nós chamamos de agente de atendimento, ele tem, no limite, o direito de dizer ao cliente que, ok, eu entendi que você não está satisfeito e eu vou fazer algo diferente para que você se satisfaça. Então, ele pede um tempo e ele promete o retorno e nós retornamos para ele. Então, parte dessa flexibilidade. Não é fácil fazer isso, porque, principalmente quando a gente atua com atendimentos massivos, isso pode parecer uma utopia, mas eu te garanto que quando a gente começa a praticar isso no dia a dia, a gente começa a rever conceitos, rever preconceitos, isso acaba se tornando uma realidade e o cliente acaba percebendo situações em que nós podemos fazer algo diferente por ele e situações em que nós não podemos fazer algo diferente por ele. E ele acaba entendendo e ele acaba sendo um parceiro nosso nessa relação, como eu disse lá no início. Então não é fácil, mas tem um caminho aí que passa por transformar o operador padrão num agente de relacionamento verdadeiramente. Vinícius, muito bacana, porque a mudança de atendente para o agente já é um agente de mudança. Já Ou é. seja, você já está dando um empoderamento para ele. Isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Perfeito. Vinícius, o que você acredita ser o futuro do relacionamento com o cliente? Então, eu acredito o nosso futuro ele vai aumentar a complexidade, né? Assim, eu costumo até dizer que para mim é mais fácil dizer o que não será o futuro do relacionamento com o cliente antes de dizer o que será. Eu acho que no futuro, o relacionamento com o cliente será um espaço, ou será um ambiente em que não haverá espaço para quem não tem inteligência relacional. A gente fala muito hoje de B2B, B2C, empresas prestando serviços e entregando produtos para outras empresas, empresas entregando serviços e produtos para consumidores finais. No futuro, a gente já possui hoje, mas no futuro a gente vai estar muito vai estar muito presente o que a gente chama de C2C, em que eu não tenho um intermediário, então os próprios consumidores passam a entregar produtos e serviços entre si. A inteligência relacional, no futuro, ela vai passar a ser uma exigência. Então, as pessoas que não sabem se relacionar, ou as empresas, ou quem quer que seja oferecendo um produto ou um serviço, que não saiba se relacionar com aquele cliente, ou que não consiga manter aquecido esse relacionamento, ela não haverá espaço para ela. Ao mesmo tempo, você deixar de notar e mudar a forma de atuar a partir da percepção do cliente sobre você também não será aceitável nesse futuro. Então, hoje a gente ainda tem uma mescla de... Tem horas que nós achamos que somos nós direcionamos o relacionamento, nós somos o agente e o cliente é o receptor. No futuro, essa relação clara entre quem é o agente e quem é o receptor, ela fica pouco clara. Então, no final das contas, você vai ter que sempre entender qual é a percepção do cliente final em cima do que você está entregando, em cima do produto que você oferece e que ele acaba comprando. Não vai caber espaço para você limitar a forma dele se relacionar. Então, não existe mais a imposição digital, que é o nosso posicionamento hoje, que é a não imposição digital, que é o nosso posicionamento hoje, ela passa a ser algo que eu acredito não existir, não ser possível no futuro. Então, o futuro ele vai trazer clientes que serão mais complexos. Os clientes eles estarão cada vez mais conectados, cada cliente terá cada vez mais perfis dentro de um único cliente, então as empresas ou os consumidores que estiverem prestando serviço para outros consumidores terão que ser mais sofisticados na hora de tentar buscar informação, na hora de tentar conhecer o seu cliente para entregar soluções mais adequadas para eles. Então, hoje o que a gente fala de robotização, de utilização de inteligência artificial, no futuro isso serão ferramentas, da minha forma de ver, ferramentas comuns, mas que no final das contas elas vão servir para que eu consiga conhecer melhor um cliente que se torna cada vez mais complexo, que eu consiga atuar melhor em cenários de segmentação cada vez mais extrema. Hoje a gente fala que eu ainda tenho um mercado massivo.
No futuro, com a quantidade de informação, com a quantidade de com o aumento do acesso que as pessoas terão a produtos, a serviços e a comparativos, acaba que eu não vou conseguir fazer. Eu vou precisar me sofisticar para conhecer mais e trabalhar cada vez mais no mercado segmentado. Então, esse é o futuro que eu acredito. É um futuro mais complexo, mas é um futuro que vai valorizar cada vez mais quem se posiciona, quem coloca o cliente como centro e quem já vem investindo em conhecer aquele cliente e fazer frente à necessidade dele vigente. Perfeito. Ou seja, sempre haverá espaço para bons profissionais. Sempre, sempre haverá. Perfeito. Ô Vinícius, Leonardo Pereira Alves escreveu o seguinte: parabéns pela desenvoltura, além, óbvio, da objetividade e clareza das explicações e respostas. Muito bom. Obrigado, Leonardo. Tá? Nós estamos nos instantes finais. Eu queria ver se você quer deixar algum contato seu. Sim. Bom, meu e-mail é vinicius.rodrigo@oi.net.br. Meu telefone ele é o DDD 11 9671 35009 ou o 21 988 34 2032. Fique à vontade para entrar em contato, agradeço a audiência de todos vocês. Se quiserem trocar, eu costumo dizer que as empresas têm informações confidenciais. Sim, tem, mas eu acho que a experiência, a troca de experiência é sempre uma coisa muito enriquecedora para todos os negócios. Então, fiquem à vontade para entrarem em contato comigo para o que quiserem, para troca de experiências, para entenderem um pouco mais de algum projeto que eu tenha citado aqui, que tenha sido do interesse ou que ajude vocês nos negócios de vocês. Perfeito. Isso, você vai receber como presente um dos livros que eu lancei sobre o call center. Eu vou autografar daqui a pouco. Né? E muito obrigado aí pela tua participação aqui. Tá? Obrigado. Internautas, nós então, os agradecimentos a esse grande profissional que é o Vinícius, né? Nós finalizamos mais um programa TV Call Center e agradecemos o apoio da Bispro, da Uso Digital, Editora Laços e Fonetec. Um grande abraço e até a próxima. Um abraço.